Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com você? Você, corajoso, já chegou até aqui, né, na parte de sistemas lineares, olha só que maravilha, né? Então você já passou por toda a parte de matrizes, determinantes, verificou os casos especiais, verificou algumas matrizes bem especiais, determinantes e suas respectivas características. Chegou agora nos sistemas lineares para vermos finalmente as respectivas aplicações. Na aula de hoje, nós vamos verificar, identificar quais são as condições necessárias, né, para o sistema linear ele ter solução ou não, e vamos fazer a nossa principal ferramenta que a gente consegue resolver os sistemas lineares, que é a regra de Cramer ou teorema de Cramer, como aí você já deve ter visto. Então, essa parte principal que a gente consegue desenvolver dos sistemas, a gente vai tentar identificar eles entre sistema homogêneo, entre sistema com solução, possível, determinado, impossível, determinado, essas coisinhas, né? Pequenas características do sistema. Então, na aula de hoje específica, nós vamos começar com os nossos sistemas lineares. Eu sou o Franco e nós vamos acompanhar então nessa partezinha de sistemas, determinantes, matrizes, todas essas coisinhas que tabelas, né? E matemáticos adoram de mexer. Então vamos lá, né? Vamos começar. Na aula de hoje, então, o que nós vamos ver? O que é uma equação linear? Quais são as condições para ser uma equação linear? O que não é uma equação linear? O que é uma solução da equação linear, né? Porque pode ser que os números gerados não sejam solução dela. E o que faz com que ela seja solução? O que é um sistema linear, né? A forma do sistema de equações e a nossa forma de matrizes. E aqui, finalmente, a gente chega o porquê que a gente estuda matrizes. Todo o nosso estudo de matrizes ele serve para a gente poder chegar finalmente nos sistemas lineares, que é aqui que nós encontramos soluções para os grandes problemas de alinhamento, por exemplo, entre vários feixes de retas, por exemplo, que a gente aplica na nossa geometria analítica. Aí nós temos a solução do sistema linear, se ele vai ser possível, se não vai ser possível determinar, a gente verifica isso em outro termo, mas se a nossa solução, o sistema homogêneo, que nada é do que não é muito complicado não, mas ele tem algumas características que a gente tem que tomar cuidado, tá bom? A nossa matriz de um sistema e finalmente o nosso teorema de Cramer com alguns exemplos para a gente poder resolver. Nossa aula é um pouquinho mais teórica hoje sobre essa parte inicial, né, do nosso sistema linear, mas ela fica um pouco mais leve quando a gente vai para a parte prática, que é quando a gente vai desenvolver essa parte de teoremas. Me acompanha, pega a sua aguinha, senta no sofá e dá o play aí assim, já aproveita, já pega uma pipoquinha porque hoje a aula vai ser um espetáculo. Vamos lá. No nosso sistema linear, né, galera? O que é isso? O que é o nosso respectivo sistema linear? A gente tem que um sistema, ele vai ser o alinhamento entre diversos cálculos que a gente tem de funções lineares. Mas tá, o que é essas equações lineares ou funções lineares que a gente tem? Então, ó, a ideia é um conjunto de equações que possui várias incógnitas. Então, não estamos mais limitados a falar sobre x e sobre o y. Nós podemos ter diversas incógnitas. Para ser equação linear, a única coisa que tem que acontecer é o expoente tem que estar em todas as incógnitas. Aí tome cuidado, às vezes nós cometemos alguns enganos só na visualização. Por exemplo, ó, nesse nosso primeiro exemplozinho aqui, opa, cadê nossa canetinha? Canetinha da nossa cor amarela, assim, ó, laranja limão, assim, ó, perfeito, né? Olha lá. Nossa primeira equaçãozinha, nós temos, ó, 4 incógnitazinhas aqui sendo determinadas. Todas elas de grau 1. Então, isso para a gente é uma equação linear, porque não existe uma curvatura, né? Lembre-se, né? Potências elevado ao quadrado, trigonométricas, elas geram curvaturas. Linearidades são sempre de grau 1. Então, aqui, ó, esses carinhas aqui, ó, nós temos de grau 1. E, finalmente, esse cara, olha só, que conveniente para a gente. Será que isso daqui é possível, né? 0x1 mais 0x2 mais 0x3 igual a 4. Bem, a gente já consegue identificar que esse cara está meio estranho, né? Será que esse sistema ele tem solução para que esse caso seja resultado, né? Bem, isso daí já fica uma discussão aí, assim, ó, para você coçar um pouquinho a cabeça. Já no nosso segundo exemplo, olha lá, não são equações lineares. Quando não é uma equação linear, tá vendo que esse nosso x1 ele está elevado ao quadrado? Teve um quadrado aqui, ó, corta ele. Isso aqui é uma equação quadrática, né, que a gente tem. Isso não é uma equação linear. Embora a gente tenha uma outra incógnita de grau 1 e a outra também de grau 1, esse cara não é. Aí que vem, ó, onde que engana a gente, né? Vamos lá, vamos só mostrar aqui para você. Esse pedacinho aqui, ó, tá vendo ó, que esse é x1 vezes x2? A gente tem que lembrar um pouquinho lá da nossa teoria de monômios, binômios e polinômios. Lá no seu ensino fundamental, quando você foi estudar polinômios pela primeira vez, você identificou o seguinte, que quando nós temos duas partes literais diferentes sendo multiplicadas,
o grau delas é dado pelo somatório das suas respectivas potências. Para a gente, nesse carinha aqui específico, olha lá, nós temos grau 1 e grau 1, quer dizer que esse elemento aqui, com a sua parte numérica e parte literal, ele possui grau 2. Se ele possui grau 2, quer dizer que ele não pode ser linear. Aí vamos ao nosso terceiro exemplo. Olha lá esse jovem. Esse cara aqui, ele chegou na festa para poder bagunçar, né? O cara chegou já com uma raiz quadrada. Não pode. O que é isso? Isso é uma festa de família. Isso é uma festa de sistema linear aqui, né? Ele não pode chegar lá com uma raiz quadrada, né? Não pode. Esse cara aí já determina que não é uma equação linear. Beleza. Sabemos então determinar quando é uma equação linear e quando não é, simplesmente pelo grau dos nossas incógnitas aí que a gente tem. Então, para esses casos, olha só, o conjunto ele pode possuir diversas entre elas. Entre as várias incógnitas, a gente já identificou que esses carinhas aqui, ó, não são. Para os que são, então, a gente começa a pensar um pouquinho mais a fundo sobre eles. Por exemplo, a gente começa a analisar se existe uma solução ou não. O que é uma solução para esse caso? Bem, a solução da equação ela nada mais é do que uma relação de números, né, uma sequência de números ordenada de tal forma que se a gente substituir esse valor aqui para o primeiro, para o segundo, para o terceiro e para o quarto, e eles tiverem um alinhamento, por exemplo, a sequência 1, 2, 3 e menos 2. Se eu substituir aqui por 1, aqui por 2, aqui por 3 e aqui por menos 2, tem que ser solução do meu problema, tá bom? Da minha equaçãozinha. Eu escrevi aqui até, ó, 2 vezes 1 mais 3 vezes 2 menos 3, né? Porque nós temos aí assim, né, o nosso menos x3 e com o nosso menos 2, né? Porque nós temos a soluçãozinha ali menos 2, esse resultado tem que ser igual a 3. Isso é verdade, porque essa sentença é verdadeira. Agora, se você trocar a ordem de qualquer um deles, aí já não pode ser. Então a solução, a gente sempre segue uma ordem. Nesse caso, 1, 2, 3 e menos 2 é solução para a gente. Ela é uma sentença verdadeira quando a gente substitui nossa equação linear. Agora, se eu substituísse aqui por 1, 2 e 1, isso daqui já não funciona para o nosso sistema, porque essa solução não é verdadeira. E a gente fala que é uma sentença falsa. Uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro é a ordem em que nós escrevemos aqui nas nossas incógnitas. Eu coloquei x1, x2, x3 e x4, mas perceba, poderia ser x, y, z e w, né? A gente coloca na ordem alfabética. Mas as incógnitas em si, elas têm um ordenamento. Aqui eu coloquei só qual é a ordem dele, né, pelos respectivos índices. Mas, sempre que você tiver uma solução, ela vai estar em ordem respectiva, tá? Toma cuidado com isso, isso é importante. Às vezes você encontra a solução e escreve ela em uma ordem totalmente caótica. Aí realmente não vai ser a solução do seu sistema. Professor, é o tal do eu fiz certo, mas encontrei o resultado errado, né? Calma, calma, jovem, calma, calma. Vem lá. O sistema ele também pode ser descrito sempre, né, a partir de um sisteminha, né, que você está acostumado a fazer em chaves, ou, olha só, aqui que está a beleza das coisas. As matrizes estão aqui, olha só. Nossa matriz a gente chama de matriz dos coeficientes, esse primeiro pedacinho bem aqui. A nossa matriz das incógnitas, né, que nós queremos encontrar os respectivos valores, e as nossas matrizes dos resultados. E olha a beleza das matrizes como ela é feita. Tá vendo aqui, ó, que nós temos o nosso A1A1, A1A2, A1A3, ou seja, toda a nossa linha representada. E aqui nós temos o X1, X2, X3 com em formato de coluna. Por quê? Lá nas operações de matriz nós sabemos que a multiplicação das matrizes é uma linha pela coluna. E olha só, todo mundo fica alinhado perfeitamente. As nossas matrizes nasceram para resolver os sistemas lineares. Isso aqui é uma tabela, uma forma de organização de dados. Então facilita a nossa vida quando a gente vai tentar, então, por exemplo, encontrar esses sistemas. Olha que coisa maravilhosa. Então, ó, para a gente, então, poder representar, olha lá, nós temos o sisteminha 2x mais 3y igual a 4. E, finalmente, nós temos aqui a nossa segunda equaçãozinha, x menos y é igual a 2. Na nossa forma matricial, olha lá o que acontece. Esses carinhas, eles são os coeficientes que acompanham ali o nosso sistema. Olha lá, nós temos o 2 e o 3 da nossa primeira linha, e nós temos o nosso 1 e o menos 1 da nossa segunda linha. Olha lá, primeira linha e segunda linha ali sendo representados, olha só. Agora, quem são os nossos coeficientes? Não são x e y? Aqui ele vem para a nossa matriz dos coeficientes. Olha que bonito.
Por quê? Se a gente efetuar a multiplicação de linha por coluna, dá exatamente o nosso resultado do sisteminha bem ali. Cara, isso é maravilhoso. E finalmente nós igualamos a matriz dos resultados, porque a gente sabe que, por igualdade das matrizes, quem vão estar nos respectivos elementos pode ser igual ao nosso elemento ali 4. Bonito, né? Perfeito. Então, finalmente chegamos, né, no círculo completo. Por que que nós estudamos matrizes para poder chegar nos sistemas lineares? E o porquê que a gente vai estudar sistemas lineares necessitando das matrizes, né? Então, para a gente, como encontrar a solução do sistema, né? Bem, primeiro vamos falar se é ou não é solução. A gente diz que a nossa sequência ordenada dos reais é solução do sistema linear se for solução de todas as equações do sistema. Então, é diferente de, por exemplo, ser solução da nossa equaçãozinha linear, como a gente tinha visto lá nos slides lá atrás. Lá. Agora aqui só é solução se for solução de todo mundo. Se não for solução de todo mundo simultaneamente, não é solução do sistema linear. Então, pois, vamos lá. Nós temos aqui, por exemplo, a solução 1, 2 e 3, porque se a gente fizer 1 mais 2 mais 3, isso realmente é igual a 6. Se a gente fizer 2 vezes 1, são 2, mais 2, menos 3, nós teremos 4 menos 3, dá 1. Soluciona também o problema. Aí nós temos 3 vezes 1, dá 3, menos 2, que é 1. Aí mais 3, vamos lá, então nós temos 1 mais 3, isso realmente é 4. Solucionou todo mundo. Então esse cara é solução. Beleza, nós fizemos aqui então o pois, né? Agora vamos lá, vou apagar. Por que que então o nosso segundo caso talvez não seja a solução do sistema? Vamos tentar, vamos ver, vamos analisar? Pode ser que ele funcione para uns, pode ser que ele não funcione para os outros. Olha só. Para a gente, na nossa primeira equação, nós temos o nosso x menos 5 mais 11 mais 0 é igual a 6. Ué, isso é verdade. Olha só, funcionou para o nosso primeiro. Olha ali, ó, menos 5 mais 11 mais 0. Olha só, isso realmente é igual a 6. Mas Franco não é solução do sistema? Cara, ele é solução da primeira equação. Vamos ver se funciona para a segunda? Vamos lá. Eu vou fazer bem ali em cima, então, de cada um deles, tá bom? Olha lá nosso cálculozinho. Teremos, então, 2 vezes menos 5, nós teremos menos 10, mais o nosso y é 11. Franco, não entendi. Por que que o menos 5 é o x e o 11 é o y? Cara, ali atrás, ali no nosso outro slide, a gente conseguiu visualizar que a nossa sequência ela tem que estar organizada de acordo com os nossos incógnitos, nossos variáveis. Então quer dizer que nós temos nosso x, y e z, respectivamente, tá? Tem que estar na ordemzinha, x, y, z, tá bom? É uma ordemzinha alfabética, a gente chama de par ordenado, tríade ordenada e assim por diante, tudo bem? Nós teremos ali o nosso z, mais 0. Poxa, menos 10 mais 11. Ó, Franco, você tá me enganando, hein? Tá funcionando isso aí. Calma, jovem, calma. Vamos lá. Vai dar certo, vai dar certo. Aí nós temos aqui, ó, 3 vezes menos 5 são menos 15. Menos o nosso 11, olha lá, menos 11, mais 0. Isso daqui gera pra gente menos 26. Ih, não funcionou. O que que acontece então, ó? Funcionou em todas, Franco, só não funcionou nessa, só cancela essa, finge que essa não existe, essa daqui não é solução. Cara, não pode acontecer isso. Infelizmente, né, quando não é solução de uma das equações, esse cara aqui, ó, não funciona pra gente. Ele não resolve o nosso sistema. Tem que resolver para todos eles, né? Não pode resolver só para um pedaço. Então, essa é a ideia principal do nosso sistema linear. Nosso sistema linear, a gente tem que pensar, ó, assim como você já deve ter visto em função afim, na equação geral da reta, na geometria analítica, ela é uma linha reta, né? Uma equaçãozinha linear. Se ela é uma linha reta, ela está em 3 dimensões aí no caso, né? Porque tem coordenadas x, y e z. Esse cara aqui, ele tem que estar alinhado. Então, esse alinhamento que a gente está encontrando são de 3 retinhas. Se as 3 se encontram, é solução desse processo, né? Nós temos aí uma singularidade, né? Nós temos um resultado único para eles. Mas se ele não existe, quer dizer que ele funciona para 2, mas não funciona para o terceiro, quer dizer que somente 2 delas encontram. A terceira, ó, não está se encontrando na linha reta. Essa é uma ideia espacial que a gente tem, por exemplo, dentro da geometria analítica. Então é interessante você começar a tentar observar que esses caras aí também, ó, se você for analisar na física, eles são vetores. E esses vetores estão sendo alinhados. E essa é a nossa participação. Olha que lindo, ó. O que está começando a ser montado no nosso sistema ali assim, né? Uma visualização do espaço. Coisa mais linda do mundo. Vamos lá. A nossa solução, vamos lá. A nossa solução do sistema, né? Quando que a gente determina que o nosso sistema é possível ou impossível, né?
O nosso sistema é possível quando uma coisinha aqui acontece. Olha só, nós temos as três equações, elas não são... Primeira coisa, ele é possível, né? Se ele vai ser possível indeterminado ou possível determinado, isso aí a gente analisa depois, tá? Pode deixar isso aí, né? Take your horses from the rain, né? Tira o seu cavalinho da chuva por enquanto, rapaz. A gente não vai analisar isso daí por enquanto agora, porque isso depende de uma característica do determinante. Você achou que ia ficar fora dos determinantes, né? E aí, por causa disso, a gente vai deixar isso para uma próxima etapa, tá bom? No nossa solução do sistema linear, quando ele é possível, o que a gente identifica poxa, todas as nossas equações, elas dependem das três incógnitas e todas essas equações, elas têm coeficientes diferentes. Se uma vai ser múltipla da outra ou não, aí cuidado, tá? Aí a gente começa a entrar num campozinho de determinar, né? Se é possível determinado, coisas assim, né? Possui infinitas soluções e tal. Calma. Agora, uma coisa a gente pode garantir quando o sistema é impossível, quando ele tem uma incoerência entre as nossas equações. Porque olha só, x mais 2y mais 3z igual a 5, ok, né? Nós temos aí coeficientes diferentes gerando um resultado. X menos y mais 4z igual a 1, beleza, temos aí coeficientes gerando um outro resultado. Mas agora olha só que absurdo, 0 vezes x mais 0 vezes y mais 0 vezes z igual a 6. Tem como qualquer número real que a gente conhece multiplicado por zero e ainda somado ser igual a 6? Não tem como. Esse sistema ele não possui alinhamento. Pode ser que esses dois se encontrem com uma outra equação, né, para poder gerar uma solução. Mas do jeito que está montado esse sistema único aqui, ó, tem que lembrar, o sistema ou ele é tudo ou ele é nada. Eles estão com certeza alinhados entre si. Então a gente não pode tentar condicionar eles de outra forma. Para a gente, então, esse sistema ó, não tem solução. Então, ó, vou ler aqui com você um negocinho muito importante para a gente. Ó. Se o sistema linear S tiver pelo menos uma solução, diremos que ele é possível ou compatível. É o caso do primeiro exemplo. Caso não tenha nenhuma solução, dizemos que que o nosso sistema S ele é impossível ou incompatível, que é exatamente o que a gente viu aqui ó, no nosso segundo exemplo. Então, ó, coisas importantes. Falar que ele é incompatível ou impossível são a mesma coisa. Então, caso você veja né, algum vestibular, algum texto, algum livro, né, incompatível ou impossível, mesma coisa, mesmo resultado. O sistema em si ele não possui uma solução específica, né? Então, como ele não tem solução, a gente chama que ele é impossível, tá bom? Não é possível desenvolver. Agora começa uma conversazinha um pouco diferenciada, tá? Então, toma cuidado com ela aqui. Vamos lá. O que é um sistema homogêneo? Porque sistema homogêneo você estuda tanto no ensino médio para sistemas lineares quanto para o ensino superior na álgebra linear. Então toma cuidado nesse daqui. Esse aqui é um cara simples, mas ele tem que tomar cuidado para desenvolver. Vamos lá. O que é um sistema homogêneo? É aquele em que os termos independentes de todas as equações valem zero. Então o que isso quer dizer? O que é o termo independente? É aquele cara em que você não depende de uma incógnita. Ou seja, não existe ninguém aqui no nosso sistema que não vai depender de uma incógnita. Então, quando ele é igual a zero, né, não tem um termo, então ele é homogêneo. Então, nesse caso aqui também, ó, quando todos os nossos resultados são iguais a zero, esse sistema é homogêneo. Mas ele tem outras condiçõezinhas, né? Outra coisa que acontece, ele admite sempre a solução chamada solução nula. O que é a solução nula? Todo mundo igual a zero. Por que isso acontece? Vamos pensar. Se o nosso resultado, né, nosso coeficiente dependente, o nosso resultado lá foi igual a zero, bem, se eu multiplicar todo mundo, se todas as minhas variáveis forem igual a zero, então meu resultado é zero, né? Desculpa, minhas incógnitas, né? Existe uma grande diferença entre incógnita e variável, tá? Incógnita é o valor específico que a gente está encontrando. Variável, a gente depende do domínio, isso daí está atrelado a funções. Só para corrigir aí um pouquinho a fala, tá bom? Vamos lá. Um sistema linear homogêneo é sempre possível. Se o sistema linear homogêneo for determinado, apresentará apenas somente uma solução, que é a nula. E se for indeterminado, apresentará, além da solução nula, outras soluções não nulas, também chamadas de soluções próprias. Aí essas soluções próprias, elas podem ser várias, elas vão depender de uma incógnita, tá? Pode ficar tranquilo. Então, normalmente, no sistema homogêneo, você está encontrando ou a nossa relação nula, todo mundo é zero, ou a gente está encontrando relações que nós temos que alguém depende de um outro coeficiente para ter resultado, tudo bem? No nosso sistema homogêneo, olha só, nesse daqui, perceba que eu não tenho termo independente, não tenho aqui, por exemplo, x menos y mais 2z
mais 3 é igual a zero. Isso daí não existe, né? É esse termo independente para a gente que nunca acontece. Nosso sistema homogêneo aqui, ó, nosso resultado sempre é igual a zero. Aí vamos lá. Quando a gente escalona o sistema, escalonamento é um tipo de operação que a gente faz entre as linhas para poder ir cancelando as nossas incógnitas, cada uma delas termo a termo. Então, por exemplo, ó, eu vou fazendo operações. Eu quero fazer a minha primeira linha menos a segunda linha. Vamos lá, se eu fizer a primeira linha com a segunda linha, se eu somar ela. Então, lá, primeira linha mais a segunda linha, eu vou ter 3x... Aí aqui, mais z é igual a zero. Olha só, tem uma relação entre 3x mais z é igual a zero. Aí eu vou fazendo essas operações passo a passo até chegar no resultado escalonado. O que é um resultado escalonado? Resultado escalonado é quando a gente tem aqui assim, ó, tá vendo? Ó, como se fosse uma escadinha determinada aqui. Eu sei, o pessoal da matemática não tem muita criatividade para nome não, né? Então olha lá, olha só, eu tenho uma escadinha chegando nos resultados. Aqui eu tenho uma incógnita, aqui eu tenho duas e aqui eu tenho 3 incógnitas, de acordo com as operações que vamos fazer. Então olha só, como nós temos 3 incógnitas e 3 equações, esse sistema a gente fala que ele é possível, né? Mas ele segue-se que também que ele pode, a gente consegue determinar um valor específico para ele. E a única solução que a gente encontra é, bem, por que o nosso z igual a zero? Ele é um sistema homogêneo, né? Por que o nosso z igual a zero? Acabou nossa vida aqui, tristeza, né? Se o z é igual a zero, então aqui é igual a zero, quer dizer que o nosso y tem que ser igual a zero. Se o nosso z é igual a zero e y igual a zero, quer dizer que o nosso x é igual a zero. Então ele tem uma solução só, que é 0 e 0 e 0. Franco, tá fácil. Então, sistema homogêneo é só colocar zero que vai dar certo. Cuidado, cuidado. A gente tem às vezes um escalonamento que talvez não funcione tão bem assim quanto você imagina no sistema, né? Então, por exemplo, ó, para a gente considerar aqui o nosso sistema homogêneo, vamos considerar esse sistema baixo e analisar o valor de m para que ele seja determinado ou indeterminado, né? Ou seja, a gente quer encontrar quais são os respectivos valores para esse cara. Vamos lá, passo a passo. Primeira etapazinha é, poxa, identificamos aqui que nesse sistema a nossa segunda equação, perceba que ela é toda múltiplo de 2. Será que tem como a gente, assim, dividir todos os elementos por 2? Isso vai afetar a nossa equaçãozinha? Não, não afeta não. Teremos então nosso x mais um my, que isso daqui tem que ser igual a zero, né? Aí quer dizer então que embaixo nós teremos nosso x mais 3y, que isso daqui também é igual a zero. Opa, maravilha. Então aqui a gente tem uma relaçãozinha interessante, olha só. O nosso x, a gente consegue representar ele como sendo menos 3y. Belezuras? Então, olha só, vamos substituir no primeiro sistema, na primeira equaçãozinha. Olha só o que vai gerar para a gente. Menos 3y mais my, isso daqui tem que ser igual a zero. Então, olha só, quais são os resultados possíveis para que a gente gere um sistema homogêneo aqui, por exemplo, né? Quer dizer que o nosso y tem que ser igual a zero para finalmente o nosso x ser igual a zero, né? Para ele ser determinado aqui, né? Se ele for indeterminado, quer dizer então que o nosso carinha aqui vai ser diferente. Então, como fazer isso? Vamos lá, a nossa ideia é, vamos colocar aqui, ó, y como fator comum em evidência. Teremos menos 3 mais m, isso tem que ser igual a zero. Poxa, mas o y, ele tá ali, ó, tá de boa, tá sozinho. Eu posso dividir toda essa equação por y, ou simplesmente pegar o y que está multiplicando, passar dividindo, né, se você gosta desse tipo de nomenclatura. Nós teremos então que menos 3 mais m tem que ser igual a zero, ou seja, o nosso m igual a 3, ele gera uma solução única para a gente. Vamos verificar essa solução? Olha só. Se a gente tiver, então, ó, x mais 3y, que isso é igual a zero, e a gente tem aqui, ó, 2x mais 6y, que isso é igual a zero também. Opa, temos um problema grave aí, olha só. Nós temos duas equações, mas a gente sabe que a segunda equação a gente consegue simplificar ela. Nós temos x mais 3y que é igual a zero, e a de baixo fica x mais 3y igual a zero. Eita ferro, Franco, então lascou-se aqui pra gente, né? Se o nosso m for igual a 3, quer dizer que a gente tem indeterminados, né? Existem infinitas soluções e que isso daqui dá resultado. Mas para que ele seja determinado, a gente tem que falar que o nosso m tem que ser diferente de 3. Olha que interessante. A gente analisa o sistema a partir do que é a condição da gente encontrar o coeficiente dele. Por quê? Foi uma pequena manipulação que nós fizemos aqui na nossa segunda equaçãozinha para a gente poder determinar se o sistema vai ter infinitas soluções ou não. Simples assim. Tudo bem?
Legalzinho nessa parte do sistema homogêneo. Então, toma muito cuidado. Não é só tacar zero aí que vai dar certo não, viu, rapaz? Você toma cuidado com isso aí, rapaz. Vamos lá. No nosso sistema homogêneozinho, então, ó, a gente chama do sistema linear homogêneo, não é só mais uma equação homogênea, né? Aquele que o termo independente de todas as equações vale zero, né? E a gente já verificou quando é solução e quando ele vai verificar a solução. Quando nós temos numa matriz do sistema, então, pode ser o sistema homogêneo ou não. Dado o nosso sistema linear, né, S de M equações e N incógnitas, a gente desconsidera as respectivas matrizes. O que a gente fala que é uma matriz completa e o que a gente fala que é uma matriz incompleta? Vamos lá, vamos pensar o seguinte. Aqui, ó, nós temos somente a matriz dos nossos coeficientes. Simplesmente. Ela está totalmente incompleta. Por quê? Nós temos que ter M equações e N incógnitas, né? Agora, olha só. Aqui nós temos todos os nossos coeficientes. E aqui nós temos, ó, os nossos resultados. É como se a gente tivesse resultados desse cara. Porque a gente sabe determinar quantas são as incógnitas. Então, olha lá. Vamos lá. Só voltando aqui para a telinha, ó. Nota que a matriz B, ela foi obtida a partir da A. Olha só. A matriz A está aqui, ó. Está bem aqui minha matriz A. Pedacinho. Só que quando a gente acrescenta essa coluna formada pelos termos independentes, que a gente chama de matriz de resultados, né? Aí isso sim gera equação do sistema. Então é como se a gente tivesse aqui os resultados dessa juventude aí, felicidade, né? Perfeito. Então a gente tem aqui então, ó, exemplos, né? O que é uma matriz incompleta e o que é uma matriz completa? Quando a gente vai analisar o sistema. No nosso sisteminha aqui, ó, 2x mais y igual a 3. Se eu pegar simplesmente somente as incógnitas que temos, olha lá, isso daqui gera para a gente uma matriz incompleta. Agora, ela é completa quando a gente escreve quem? Olha só, nossos resultados. Porque isso sim vai ser interessante para a gente poder fazer operações entre elas, né? A gente pode fazer operações entre linhas, entre as colunas respectivas. A gente consegue desenvolver aqui os cálculos respectivos dentro dessa matriz. Ela só é completa quando nós temos os coeficientes e os resultados. Quando a gente coloca um sistema linear em forma matricial, aí normalmente a gente coloca na matriz os coeficientes, mas é só para organizar quem são os respectivos dados. Se a gente não mexer nos dados, olha só, quer dizer então que a minha primeira coluna são referentes ao x e a segunda coluna são referentes ao y. Mesma ideia. Aí utilizando aqui, ó, mesma ideia então para o nosso segundo sistema, eu posso utilizar que aqui é x, aqui é y e aqui é z. Tá faltando quem? Nossa coluna dos resultados. Quando a gente inclui nossa coluna dos resultados, olha só, x, y, z e finalmente eu vou chamar esses carinhas de independentes, né, que são os nossos termos independentes. Por que a gente chama de termo independente? Porque não depende nem de x, nem de y e nem de z, tudo bem? Chegamos a essa conclusãozinha aqui para esse cara. O nosso teorema de Cramer, né, que talvez seja o mais importante de todos, né? Olha só. Aqui é que a gente consegue efetivamente calcular como que a gente consegue desenvolver, então, o resultado de um sistema, utilizando um processo matricial. Então, ó, nós vamos considerar um sistema linear em que o número de equações é igual ao número de incógnitas, ou seja, eu tenho 3 equações, 3 incógnitas, 2 equações, 2 incógnitas, uma equação, uma incógnita. Você sempre tem resultado para isso daí assim, né? O sistema vai ser possível, a menos que ele seja esquisito, né? A gente já viu ali alguns casos estranhos. O teorema diz o seguinte, desculpe. Seja S um sistema linear com número de equações igual ao número de incógnitas, se D é diferente de zero, ou seja, o determinante criado entre eles, né, que é o determinante da matriz que nós temos entre os nossos respectivos coeficientes, então, e também resultados, então o sistema será possível e terá solução única. Aí quando a gente tem solução possível e única, a gente chama esse cara de possível e determinado, tá bom? Se o nosso determinante, né, que a gente tem então, ó, vamos lá, só para a telinha. Se o determinante I, né, que a gente chama esse carinha aqui, ó, determinante do índice, né, é o determinante da matriz obtida de A, substituindo-se pela iésima coluna, pela coluna dos termos dependentes das equações do sistema. O que isso quer dizer? Franco, não entendi nada, pelo amor de Deus. Ele começou a usar letra e assim, a gente já comecei a me perder. Não, a ideia é a seguinte, ó. O que você quer é... Você faz o determinante da matriz dos seus coeficientes. Beleza, faz o determinante todo completo, tá. Reserva ele. Aí depois você vai fazer o seguinte, você pega a sua coluna dos resultados, aí substitui no lugar do x, faz o determinante desse cara. Aí depois você pega a sua coluna dos resultados, substitui no lugar da coluna do y, faz a matriz desse cara. Isso vai gerar pra gente os resultados. Então quer ver, ó, como que a gente faz esse cara? Vamos lá, um exemplozinho aqui assim pra gente poder fechar, né? Nós temos
Esse carinha aqui, a gente consegue descrever ele como um determinante simples, né? Vamos lá, vamos reescrever então ele. Ó. Nossa matriz ela é gerada por 1, 1, 1. E nós temos o resultado aqui, né? Vamos lá. Vamos multiplicar pelo nosso x, y, z. E nós temos aqui, então, finalmente, né? Nossa coluna, né? Dos coeficientes. 6, menos 4 e 1. Essa matriz que eu vou recriar aqui, ela é uma matriz incompleta, tá? Por que ela está incompleta? Porque ela não tem a nossa coluna dos resultados, mas a gente vai chegar lá. Aí teremos então aqui, ó, 1, menos 1 e menos 1. E finalmente nós temos 2, menos 1 e nós temos mais 1. Belezinha? Chegamos nesse cara. Com isso, a gente vai calcular então o nosso determinante desse carinha aqui, tudo bem? Vamos lá. Só para facilitar, né, agilizar um pouquinho, eu calculei aqui o nosso determinante para essa aula não ficar tão extensa assim. Então, o nosso determinante da matriz dos coeficientes gerou para a gente menos 4. Isso é diferente de zero, isso é importante para a gente. Quer dizer, então, que nós temos solução para esse sistema. Quando é igual a zero, quer dizer que a gente não tem solução para esse sistema. Por quê? Aí vem lá as propriedades determinante, cara. Isso é importantíssimo. Se o nosso determinante é igual a zero, nesse caso aí, quer dizer que as linhas elas são múltiplas uma das outras, não geram resultado possível, a gente tem aí uma condição diferenciada. Lá nas propriedades determinantes a gente consegue identificar essas coisas. Múltiplas resultado uma para outra, o sistema pode ser impossível, pode ser possível e indeterminado, mas quando é diferente de zero, a gente consegue falar que esse é um sistema possível e determinado. Você já deve ter escutado essa nomenclatura, né? SPD. Beleza. Aí olha só, quando a gente quer encontrar os respectivos valores de x, né? Então, ó, eu vou substituir, olha lá, ó, nossa coluninha dos resultados, eu substituí na minha matriz original. No lugar desse carinha, eu coloquei o 6, menos 4 e 1. Fiz o determinante dele, deu menos 4. Aí, de novo, né? Pegar minha borrachinha aqui. Aí, vamos lá. Apagando aqui, ó. Aí eu fiz agora mesma coisa para a coluna onde tem o y. A minha coluna onde tem os coeficientes do y nessa, aí eu substituí ela pelos nossos coeficientes. Substituindo aqui, gerou meu segundo determinante. Eu chamo normalmente d de x, d de y, d de z, mas eu coloquei d1, d2, d3 porque são três determinantes diferentes. Gerei o determinante desse cara. Aí vamos lá. De novo. Aí eu peguei então agora para o meu z, né? Peguei a minha coluna dos resultados, substituí aqui, gerou para mim o nosso terceiro determinante. Calculei ele, gerou para a gente menos 8. Beleza. Temos esses resultados calculados. O que fazer? O que o teorema de Cramer garante aqui para a gente, para essa solução, né? Ele diz o seguinte, ó, que se a gente pegar esse determinante, o x, ele não é o nosso determinante... Opa, deixa eu voltar aqui só para não dar muito spoiler, né? O nosso x, ele é resultado do nosso determinante 1 dividido pelo determinante geral. O nosso y, ele é o nosso determinante 2 dividido pelo nosso determinante geral. E o nosso z, ele com certeza é o nosso determinante 3 dividido pelo nosso determinante geral. Isso funciona, sempre dá resultado. Aí olha lá, nós sabemos que o determinante relativo a x gerou para a gente menos 4. E o nosso determinante geral gerou para a gente menos 4. Quer dizer que o nosso x tem que ser igual a, vamos lá, x igual a 1. Beleza, x igual a 1. Vamos para o y. Temos aqui, ó, menos 12 dividido para menos 4. Para a gente vai gerar aqui então, ó, 3. E finalmente nós temos o z, né? Nosso z, nós temos menos 8 dividido para menos 4. Bem, menos 8 com menos 4 gera para a gente 2. Olha lá o nosso resultado. Será que funciona? Vamos testar aqui, ó. Nós temos 1, 3 e 2. Pelo amor de Deus, criatura iluminada do meu coração, não troca a ordem desses caras, porque se você trocar, acabou tudo aqui assim, né? Seu sistema você vai parecer que não funciona. Pra gente aqui, ó, no primeiro até vai funcionar, no segundo já não funciona bem se você trocar a ordem. Olha lá, temos 1 mais 3 mais 2, teremos 4 mais 2, 6. Funciona. Deixa eu só pegar a borrachinha aqui. Beleza, funciona. Aí vamos lá. Teremos 1 menos 3 menos 2. Bem, menos 3 menos 2 dá menos 5. Com 1 dá menos 4. Funciona também. 2 vezes 1 são 2. Menos 3
mais 2. Então nós temos 4 menos 3 dá 1? Funciona. Nosso sistema, então, ele funciona para os três. Então quer dizer que a nossa única solução, lá na telinha, nossa única solução para esse sistema é o nosso x ser igual a 1, o nosso y ser igual a 3 e o nosso z igual a 2. Essa é uma maneira muito mais rápida, muito mais prática da gente desenvolver essa partezinha que a gente tem de sistemas 3x3. Eu vou deixar um exercíciozinho aí para você fazer, para não estender ainda mais a nossa aula, né? Que é muita coisa de sistema linear de uma vez só, mas são coisas importantes e não é nada muito problemático para gente. Mas um exemplozinho para você fazer e testa. Às vezes o seu resultado, né, você mesmo consegue conferir se os seus resultados estão dando certo. Então olha só, nós temos 3x menos y mais z igual a 1, 2x, olha só, nós não temos y, mais 3z, então isso é igual a menos 1, e finalmente 4x mais y menos 2z igual a 7. Lembre-se, se o nosso coeficiente y não está lá, quer dizer que o termo ali é zero, tá bom? Coloca um zerinho ali assim no canto, ó. Vou até colocar aqui para você para facilitar, mais 0y mais 3z. Perfeito. Como saber que minha resposta está correta? Substitui e nas três equações. Se o resultado der verdadeiro, caraca, é solução. Se o resultado não der verdadeiro, verifica seus determinantes, tudo bem? Na aula de hoje a gente viu muita coisa sobre sistema linear, mas a vantagem que a gente viu, assim, muita coisa é que tudo que a gente viu vai ser relevante para você nessa sua jornada de sistemas lineares. Eu comentei ainda com você agora até a nossa parte de se o sistema é possível determinado e possível determinado. Você sempre tem que estar em mente as nossas propriedades determinantes para poder facilitar a sua vida. São elas que vão condicionar, por exemplo, né, se o sistema vai ser possível determinado ou possível determinado. E a gente sabe por que acontece isso. Se o determinante for igual a zero, existem algumas condições específicas para que isso aconteça. E quando ele é igual a zero, dá um probleminha, rapaz. Talvez o nosso sistema seja impossível, talvez seja impossível determinado. Agora, quando ele é diferente de zero, é vantajoso, porque quer dizer que ele existe condição de encontrar tanto x, o y e z. Até o nosso teorema de Cramer, ou a regra de Cramer, já mostra isso pra gente, porque a gente precisa do determinante dos coeficientes sobre o determinante geral. Poxa, se o nosso determinante for igual a zero, é possível dividir por zero? E aí, ó, encontramos um problema. Por isso que a gente tem aí ou infinitas soluções ou nenhuma solução no nosso sistema. Pensar sobre o assunto, ela dá uma certa vantagem para você identificar, de acordo com as propriedades determinantes que nós vimos, né, nas últimas aulas, o que acontece com os sistemas lineares. Bem, espero que tenha ajudado. Eu sou o Franco e a gente se encontra na nossa próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.